São várias as razões que me motivam. Eu ingressei na UFMG no início da década de 80, fiz a graduação e o mestrado aqui, depois iniciei a minha carreira docente. E sempre tive uma participação muito ativa em todos os momentos em que tive a oportunidade de participar da UFMG, seja quanto aluno, seja quanto professor. Então, essa contribuição do ponto de vista da carreira docente e também da administração universitária, que na nossa opinião são complementares, é uma das razões que me motiva a contribuir para a administração da UFMG nesse momento, com a compreensão de que essa atividade é uma atividade meio, a atividade fim é aquela que nós desenvolvemos no dia a dia da instituição, na parte de ensino, de pesquisa, de extensão, e que essa contribuição nesse momento, ela nos coloca vários desafios para os quais temos muitas propostas e com a compreensão de que vamos voltar para o dia a dia da universidade, da sala de aula, da pesquisa, da orientação, dos projetos de extensão, do ensino. Compreendemos que o nosso país passa por um momento único na sua história. Ao mesmo tempo em que há uma demanda legítima da sociedade para um maior acesso ao ensino superior, uma demanda legítima da nossa sociedade brasileira, vemos que uma instituição como a UFMG, que tem uma característica, um papel, uma responsabilidade junto ao sistema de ser referência no quesito de qualidade, ela tem que associar nesse momento esses dois desafios. Ao mesmo tempo, implementar a lei do Congresso Nacional que dá acesso a 50% de egressos da escola pública em cada curso da UFMG, esse é um grande desafio que nós temos hoje, e ao mesmo tempo nós temos o desafio de assegurar a qualidade, que é uma marca da UFMG, na graduação, na pós-graduação. É uma marca, uma característica que a distingue das demais universidades federais. Então, na nossa opinião, no momento em que o nosso país vive hoje, o maior desafio é de consolidar a qualidade dos cursos que nós expandimos, esse compromisso que a UFMG abraçou e, ao mesmo tempo, assegurar os patamares de qualidade dos grupos que já estão consolidados, dos cursos de graduação que já são uma tradição da UFMG e, sobretudo, nos grupos de pesquisas e nos programas de pós-graduação, que também a UFMG tem em todas as áreas do conhecimento, de forma consolidada e de referência para o país. Na nossa opinião, a UFMG tem uma grande responsabilidade no país. Como em todos os outros países que já avançaram um pouco mais no sentido de um maior desenvolvimento social, de uma maior igualdade, a UFMG tem essa responsabilidade hoje perante a sociedade que a sustenta no Brasil. Então, ao mesmo tempo em que cabe a nós dar uma boa formação no nível da graduação, que é uma enorme responsabilidade, é a última oportunidade que, enquanto instituição de ensino superior, a UFMG tem de, além da formação técnica científica em cada área, de possibilitar uma formação mais cidadã, mais humana, mais crítica, mais ética, de preparar melhor os nossos alunos da graduação para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade que tem mais e mais complexos desafios perante o momento em que vivemos. Ao mesmo tempo, a UFMG tem um papel importantíssimo do ponto de vista das relações internacionais com o país. É sabido que a nossa instituição, ela é uma das instituições de referência nacional no quesito da qualidade, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E o Brasil, nos últimos anos, vem alcançando cada vez mais patamares de desenvolvimento que o coloca em uma posição mais confortável perante os outros países e perante a nova conjuntura econômica internacional. Ora, se isso é uma questão que se coloca hoje para a nossa sociedade brasileira, vemos que é também uma responsabilidade e um compromisso da UFMG
de auxiliar o país nessa relação com os outros países, no sentido de manter uma internacionalização, seja com os grupos de pesquisa, seja com os programas de pós-graduação que nós temos, no sentido da formulação de políticas, nas cooperações bilaterais, na cooperação internacional com outras instituições de ensino superior e com outros países, que é uma característica das instituições universitárias. Então, esse duplo compromisso, esse duplo desafio se coloca para a nossa universidade. Internamente no país, no momento histórico que vivemos, e também nas relações internacionais, do ponto de vista de apoio às relações do país na cooperação internacionais com os países da América do Norte, da Europa, da Ásia, mas sobretudo da América Latina, da África e do leste europeu. A nossa chapa, ela se apoia em 3 princípios, que são muito caros para nós e que deles nós, em conjunto com a comunidade universitária, nos últimos 6 meses, construímos um programa. O primeiro princípio, que é importante colocar nesse momento e reafirmá-lo, é o caráter público da universidade. Então, ao mesmo tempo em que é urgente colocar esse compromisso de respeitar o caráter público da UFMG, é igualmente importante associá-lo à missão da universidade, que é uma instituição de ensino superior pública, em um momento em que o país vive um grande desafio. Então, o caráter público é um primeiro princípio. Um segundo princípio que nos ancora diz respeito à gestão colegiada da universidade, que é fundamental para que nós tenhamos condições de tomar as decisões acadêmicas, administrativas e políticas de maneira adequada com toda a comunidade. Então, queremos reafirmar esse compromisso do papel dos órgãos colegiados na formulação das propostas da universidade. Tanto as questões que dizem respeito aos problemas acadêmico-políticos internos da universidade e, sobretudo, aqueles para os quais a universidade tem que expressar a sua opinião de maneira crítica para a sociedade. O terceiro princípio diz respeito a uma valorização da diversidade. A Universidade Federal de Minas Gerais é uma instituição com atuação tanto na graduação quanto na pós-graduação em todas as áreas do conhecimento. Então, para nós, a diversidade da UFMG, ela é a nossa maior fonte de riqueza. Se não tivermos essa compreensão e se não soubermos traduzir isso em políticas específicas, corremos um sério risco de não respeitar a diversidade, as diferenças que temos e, sobretudo, de não saber valorizá-las. Temos um conjunto de ações em vários temas para a universidade e vou colocar 5 agendas que para nós são desafios urgentes para a nossa comunidade. O primeiro deles diz respeito ao aspecto acadêmico da universidade. Ao mesmo tempo em que é urgente reconhecer que a UFMG tem o desafio de consolidar a expansão que ela abraçou, especificamente é urgente reconhecer que a UFMG precisa consolidar o REUNE. Então, isso quer dizer que nós temos o compromisso de fazer um diagnóstico em cada departamento, em cada unidade da UFMG, no sentido de como se deu essa expansão, como ela se consolidou do ponto de vista de concessão de vagas docentes, de concessão de vagas de colegas técnico-administrativos e, sobretudo, de infraestrutura para condições de trabalho. Se não tivermos essa compreensão, a UFMG vai acentuar os seus desequilíbrios. Ao mesmo tempo, nós temos um desafio de manter o patamar de qualidade dos grupos de pesquisa, dos programas de pós-graduação e dos cursos de graduação que já são consolidados na UFMG e, evidentemente, ampliar a oferta de editais no sentido de ampliar as ações desses grupos que são grupos de referência e que asseguram a qualidade da nossa instituição. Ao mesmo tempo em que é urgente trazer a graduação para a agenda da universidade, porque a expansão do REUNE se deu em maior proporção, foi na graduação, é também urgente reconhecer que nós precisamos investir cada vez mais nos cursos que já estão consolidados de graduação,
nos grupos de pesquisa e nos programas de pós-graduação consolidados. O segundo ponto que nós queremos colocar para a agenda da nossa instituição diz respeito a uma política de recursos humanos e também uma nova política para assuntos estudantis. No que se refere a recursos humanos, reconhecemos que a universidade atravessa um momento difícil da sua relação entre o seu corpo docente e os colegas técnico-administrativos. A nossa proposta é de repactuar essa relação no sentido de que nós temos uma missão que é única. Compreendemos que o corpo de servidores da universidade é um corpo de servidores públicos, que tem que ser único. Docentes, colegas e técnicos administrativos em educação, também colegas, com a missão de alcançar patamares cada vez mais elevados de qualidade da universidade. A nossa missão é única. Não tem sentido um enfrentamento entre esses dois segmentos. Nessa questão, propomos de forma concreta um conjunto de ações para prover um treinamento e uma capacitação de maneira adequada para os colegas técnico-administrativos, com a formação de um centro de gestores e a criação de um mestrado profissional interno na universidade para atender a nossa demanda interna. No que diz respeito ao corpo discente, a nossa proposta é de criar uma pró-reitoria de assuntos estudantis para tratar todos os assuntos relacionados com a vida estudantil, incluindo assistência e permanência do corpo discente, da graduação e da pós-graduação no UFMG. Então, esse é um segundo ponto da agenda que nós queremos trazer para a comunidade universitária. O terceiro ponto diz respeito à nossa convivência no campus. Neste campus, no campus Pampulha, no campus Saúde e também no campus em Montes Claros. É urgente a universidade compreender que ela precisa rever os seus planos diretores e incluir nos mesmos, para além das questões que dizem respeito às construções, às edificações, os prédios novos que vão abrigar as nossas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. É urgente nós incluirmos a questão da sustentabilidade, o respeito com o meio ambiente, que é um compromisso que temos que ter com as gerações que virão depois das nossas, a questão da mobilidade interna, da mobilidade também no entorno dos campos, a segurança, a boa convivência, infraestrutura do ponto de vista de convivência na instituição, no sentido de convivência no dia a dia e também para as nossas refeições, o nosso lazer, o nosso dia a dia. Então a nossa proposta é de criar uma diretoria de gestão dos campi, que para além da questão das obras físicas, ela também incorpore as questões de sustentabilidade do meio ambiente, segurança, mobilidade e convivência no campus. A quarta questão da agenda diz respeito à burocracia administrativa, o peso que isso adquiriu no nosso dia a dia da nossa vida. Então, queremos também trazer para a comunidade a proposta de incluir no nosso compromisso, propostas de reforma administrativa na administração central para agilizar os nossos processos e também investir em tecnologia da informação para propiciar uma vida mais leve para o docente que no dia a dia não se envolve com a administração universitária, mas que hoje consome um grande tempo da sua vida preenchendo formulários de forma desnecessária, concedendo informações para a universidade que já são do domínio da mesma desde o primeiro dia que aqui ingressamos. Enfim, queremos olhar de forma cuidadosa os procedimentos administrativos que utilizamos hoje no dia a dia, no sentido de aprimorá-los e também investir na infraestrutura de tecnologia da informação para, no que for possível, traduzir esses procedimentos em meio eletrônico para facilitar a nossa vida no dia a dia. A matéria preciosa que mais temos cara na nossa vida, no nosso dia a dia, é o tempo. E cada vez mais estamos perdendo um pouco desse tempo
com atividades burocráticas desnecessárias, porque a universidade ainda não teve condições de investir de maneira adequada para enfrentar essa questão. E o quinto ponto que gostaríamos de trazer para a discussão da comunidade como um compromisso da nossa candidatura diz respeito à autonomia universitária. Autonomia que hoje também ela é dilapidada, ela é diminuída no dia a dia. Reconhecemos a importância dos órgãos de fiscalização e de controle que hoje têm uma atuação vigorosa na nossa sociedade, mas queremos indicar claramente para a nossa comunidade a nossa disposição de assegurar e de lutar de maneira firme e altiva para a nossa autonomia didático-pedagógica, que vem sendo diminuída no nosso dia a dia pelos órgãos de fiscalização e controle. Ao mesmo tempo, queremos colocar a nossa disposição e compromisso de atuar de maneira firme, como é uma espera da sociedade das outras IFES, junto à Andifes e junto ao governo estadual e junto ao governo federal que nos sustenta. Bem, compreendemos que a UFMG já possui um conjunto de ações junto à sociedade, seja por meio de iniciativa de individuais, de colegas docentes, seja de grupos de pesquisas ou de programas que estão estruturados. A nossa compreensão é de reafirmar, de valorizar a ação que é desenvolvida hoje junto à sociedade, seja por meio de projetos de extensão, que na nossa compreensão tem um papel formativo, tanto na graduação quanto na pós-graduação, são projetos estruturantes que na nossa compreensão não podem deixar de ter e de ter essa valorização no sentido de uma formação mais ampla junto ao corpo discente da universidade. Ao mesmo tempo, é urgente reconhecer que a universidade precisa ter uma escuta mais qualificada com diversos setores da sociedade hoje, exatamente para compreender a demanda que eles apresentam para a sociedade como um todo e como a universidade pode contribuir para as soluções dessas questões e também de participação, seja do ponto de vista nos órgãos, na formulação de políticas públicas ou nas diversas organizações que hoje estruturam a nossa sociedade, seja do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de formulação de políticas e do ponto de vista da sociedade em geral. Então, a nossa intenção é de ampliar, de fortalecer e de valorizar mais essas atividades, tanto do ponto de vista de formação do nosso corpo discente, mas também das questões internas na universidade, no reconhecimento dessas atividades como sendo estruturantes na carreira acadêmica de um docente. Bem, a questão da gestão da informação, para nós, é um compromisso que também queremos assumir com a nossa comunidade, num duplo sentido. Primeiro, porque compreendemos que internamente na universidade nós precisamos melhorar a maneira como tanto o que vai ser decidido quanto também o que foi decidido precisa alcançar a comunidade universitária. Então, nesse sentido, nós queremos dar uma maior infraestrutura para o Centro de Comunicação, o CDCom, fortalecer a maneira como a informação ela é divulgada internamente, de forma transparente e de forma a alcançar toda a comunidade universitária e, ao mesmo tempo, do ponto de vista externo, o respeito que nós temos que ter com a sociedade que nos sustenta, no sentido de prover as informações, as decisões da universidade e também a divulgação de tudo que aqui é feito de forma transparente, ágil, utilizando todos os meios que nós temos hoje disponíveis, seja de forma impressa, seja de forma digital, através do nosso boletim, através da homepage da UFMG, que precisa ser revista para se tornar tanto um ambiente mais fácil de se navegar, mas também mais amigável. Precisamos investir de forma decisiva e clara na identidade institucional do ponto de vista da nossa imagem perante a sociedade. Então, é um desafio grande, mas que compreendemos que uma diretoria
vinculada exatamente com esse fim, para atender tanto internamente quanto externamente e, ao mesmo tempo, em algum momento, propiciar ao UFMG que atenda à Lei de Acesso à Informação, é um compromisso nosso para a comunidade universitária. Bom, então eu quero reafirmar esse compromisso da nossa candidatura, que também contou com a contribuição de vários colegas técnicos administrativos em educação, no sentido de repactuar essa relação. Compreendemos que o momento é difícil, mas são nos momentos difíceis que nós temos que encontrar também soluções. A UFMG, ela tem um corpo único de servidores. O nosso compromisso é de reconquistar os colegas técnico-administrativos no sentido de que a nossa responsabilidade é única perante a sociedade. É nossa responsabilidade conduzirmos a UFMG para um patamar melhor. Hoje essa relação, compreendemos, ela está difícil, mas em todos os momentos da minha carreira administrativa, da minha carreira acadêmica, sempre tive uma relação de respeito, de diálogo com os colegas técnico-administrativos. Nessa caminhada, nós temos que ter a compreensão de que a responsabilidade ela é mútua. Então, o nosso compromisso de repactuar é de, além de possibilitar hoje uma política de valorização, de treinamento, de capacitação, com recursos, com uma resolução específica em que o tempo investido no treinamento ou na capacitação dos colegas técnico-administrativos faça parte da sua jornada de trabalho e não seja um sacrifício depois do expediente ou no final de semana. Além disso, o nosso compromisso é de ampliar as ofertas e incorporar os colegas técnico-administrativos na administração da universidade, em cargos, em postos em que não precisa ser um docente. Então, é esse sentido de responsabilização, tanto do corpo docente quanto dos colegas técnico-administrativos, que, na nossa opinião, precisa ser repactuado, precisa ser rediscutido. Essa é a nossa disposição. Então, mencionamos, a nossa disposição de criar uma pró-reitoria de assuntos estudantis para tratar de todos os aspectos da vida estudantil dos alunos de graduação e de pós-graduação na universidade. Isso inclui, além de políticas específicas de inclusão e permanência, questões de moradia, questão de espaços de convivência, enfim, todos os assuntos relacionados com a vida estudantil durante a passagem dos alunos na universidade. Evidentemente que teremos desafios no que diz respeito à inclusão e à permanência. Então, nesse sentido, a nossa candidatura propõe, primeiro, ter um cuidado de manter de forma atualizada qual é a real necessidade, a real demanda que cabe à universidade no sentido de prover uma maior assistência de inclusão e de permanência. Seja ela do ponto de vista econômico-financeiro, seja ela do ponto de vista didático-pedagógico, que pode também se apresentar para a nossa comunidade. Então, é só esse diagnóstico apurado e pormenorizado do dia a dia é que vai nos permitir ampliar as políticas que a UFMG já tem, já alcançou, que na nossa compreensão precisam ser muito ampliadas no sentido de prover uma maior possibilidade para que os alunos que têm um talento, que tenham sido selecionados e que claramente têm um talento, mas que não tiveram condições por quaisquer razões na sua vida, de permanecer na universidade. Seja com aporte financeiro, seja com aporte didático-pedagógico, ou seja, por meio da moradia. Então, as nossas ações são de ampliar todos os programas que nós temos hoje vinculados à assistência e à permanência e inclusão dos discentes da graduação e da pós-graduação na UFMG. O maior desafio que temos pela frente é de consolidar a expansão que a universidade abraçou. Isso nos remete a também ter condições de infraestrutura para que todos os cursos sejam desenvolvidos de forma adequada e de forma plena. Tanto do ponto de vista das atividades didático-pedagógicas, como, evidentemente, do ponto de vista da infraestrutura, do recebimento e do acolhimento dos colegas docentes e técnico-administrativos. Então,
vemos que os próximos 4 anos, o desafio da UFMG é de concluir todas as obras que foram assumidas do ponto de vista da expansão do REUNI. Muitas delas estão em curso e precisam ser concluídas. Ao mesmo tempo, a UFMG tem que ter a compreensão que vários dos nossos prédios das unidades acadêmicas que temos hoje, seja aqui no campus Pampulha, seja no campus Saúde ou em Montes Claros, precisam da sua regular manutenção. Caso contrário, nós sempre teremos o problema de obras que se terminam, mas aquelas que foram concluídas já há algumas décadas e que não apresentam condições hoje de conforto, de desenvolvimento das nossas atividades. Então, esse é o duplo compromisso, esse desafio de concluir as obras que estão em vigor, que estão em andamento, né? Acreditamos que a próxima gestão terá condições de concluir todas as obras que foram previstas no âmbito da expansão do REUNI, mas ao mesmo tempo queremos colocar o compromisso de que precisamos também manter e realizar a reforma dos prédios acadêmicos das outras unidades que já haviam se transferido para o campus Pampulha, que estão sediadas no campus Saúde e que também se encontram em Montes Claros. Nós queremos indicar para a nossa comunidade que se tivermos condições de consolidar as nossas atividades, temos a compreensão que pela massa crítica que a UFMG tem, no seu corpo docente, no corpo dos colegas técnicos administrativos e, sobretudo, dos alunos de graduação e pós-graduação que ela recebe, que ela vai galgar patamares cada vez mais elevados nessas classificações que hoje constituem os rankings, seja o ranking nacional, seja os rankings internacionais. Mas não colocamos isso como uma meta em si, colocamos isso como uma consequência do bom trabalho que deve e tem que ser realizado na universidade. Não estamos em uma aposta de corrida com nenhuma outra instituição. Compreendemos que o momento histórico que vivemos hoje na UFMG é de consolidação da expansão que nós assumimos como compromisso. E, como temos condições de fazer isso de forma adequada e exemplar para toda a sociedade, compreendemos que, concluindo essa ação de consolidação da expansão que foi feita, a UFMG vai galgar patamares mais elevados na classificação nacional e nas classificações internacionais. Então, vemos que se conseguirmos desempenhar de forma adequada, como temos condições, estamos fazendo as nossas atividades no âmbito da graduação e da pós-graduação, vamos conquistar melhores posições nesses rankings. Do ponto de vista da graduação, é urgente assumirmos o compromisso de visitar todos os colegiados de graduação, de todos os cursos que nós temos, seja os novos, que foram recentemente implantados, para ver como se deu essa implantação e como está a estrutura didático-pedagógica desses cursos, e também os cursos que já são consolidados. Ou seja, é um trabalho cotidiano que a UFMG tem que fazer, no sentido de acompanhar de perto de quem está na ponta da atividade de ensino de graduação, como está a sua infraestrutura, como está a sua distribuição de encargos didáticos. Ou seja, a UFMG precisa ter um acompanhamento de perto do que se passa hoje na sua graduação para melhor consolidá-la e ter um melhor desempenho nessas atividades. É o compromisso da formação mais ampla, é o compromisso maior que nós temos com a sociedade na formação dos nossos alunos de graduação. De igual maneira, é urgente e é sempre importante reafirmar que a UFMG também precisa acompanhar de perto, propiciando mais ações estruturantes para os grupos de pesquisa, seja os consolidados ou em fase de consolidação, nesse sentido, buscando apoio no governo do Estado de Minas Gerais, junto à FAPEMIG e também junto ao governo federal, para, além de manter e alcançar patamares mais elevados nos grupos de pesquisa já consolidados, propiciar que aqueles que ainda não alcançaram esse patamar possam desempenhar melhor suas atividades e, sobretudo, consolidar os nossos programas de pós-graduação, aqueles que ainda não alcançaram esses patamares, propiciar
melhor editais, articular de forma mais participativa e com toda a comunidade a confecção do CT-Infra, ou agora conhecido como PROINFRA, a maior oportunidade que nós temos enquanto instituição de conquistar recursos junto ao governo federal é por meio desse edital. Esse é um compromisso que nós indicamos para a nossa comunidade para propiciar melhor desempenho, uma melhor participação de infraestrutura, aquisição de equipamentos de grande porte para os grupos de pesquisa e os programas de pós-graduação já consolidados. É essa forma que nós vemos no dia a dia, de um lado, investindo de maneira decisiva no cotidiano da graduação, através de visitas a todos os colegiados, induzindo modificações aonde for possível e também investindo de igual maneira e com a mesma força e vitalidade nos grupos de pesquisa e nos programas de pós-graduação. A escolha da vice, tem uma grande satisfação de a professora Sandra Goulart Almeida ter aceito esse desafio, foi construído coletivamente. Como já dissemos, a nossa candidatura ela foi uma construção coletiva com a participação ampla de colegas docentes, técnicos administrativos e também do corpo docente da UFMG. Vários fatores convergiram para o nome da professora Sandra. Eu destacaria entre eles o primeiro, a complementaridade de área. A UFMG hoje ela é muito diversa, ela é muito rica do ponto de vista das áreas de atuação. E compreendemos que uma gestão universitária, ela tem que também respeitar essa diversidade de área. Eu venho da Escola de Engenharia, professora Sandra da Faculdade de Letras. Então, esse bom equilíbrio das áreas que compõem a UFMG no sentido de complementaridade, na nossa compreensão, é importantíssimo do ponto de vista da administração universitária. O segundo aspecto, assim como eu, professora Sandra, ela está no dia a dia da instituição. Ela atua na graduação no diurno, atua na graduação no noturno e atua na pós-graduação estricto sensu. Esse contato com o dia a dia da instituição, sabendo hoje quais são os reais desafios de quem está na vida de fato do dia a dia da instituição e ao mesmo tempo associar a isso a experiência administrativa que também já tivemos a oportunidade de acumular, seja na chefia de departamento, eu por 2 ocasiões, a professora Sandra também por 2 ocasiões, na época em que a Faculdade de Letras ainda tinha a sua estrutura do ponto de vista departamental, e também em participação em colegiados de curso de graduação, de pós-graduação, participação na administração central. Na época em que fui pró-reitor de pós-graduação, a professora Sandra era diretora de Relações Internacionais. Então, essa dupla complementaridade de área e também acadêmico-administrativo, de forma individual, mas também integrada, isso contribuiu para que o nome convergisse para o dela. Bem, compreendemos que essa questão ela é importante do ponto de vista da administração, porque isso pode ser um facilitador das ações no sentido de uma maior integração nas proposições e eventuais mudanças que uma administração fará. Então, o nosso compromisso é de, primeiro, caso a comunidade nos indique e nos conceda esse privilégio e essa honra de estar à frente da UFMG, de ter o cuidado de escolher pessoas hoje para esses cargos que estejam em sintonia com os desafios do dia a dia que a nossa instituição vive, associando ao mesmo tempo experiência acadêmica nesses campos e também experiência administrativa. Queremos indicar também de forma clara que, na nossa opinião, é vital para uma maior articulação das 4 pró-reitorias conhecidas como pró-reitorias acadêmicas. É o compromisso de ter uma equipe que tenha respeito a um programa assumido com a comunidade. Ações da Pró-Reitoria de Graduação também terão participação da Pró-Reitoria de Pesquisa, de Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão. E assim em todas as outras. A confecção de algum edital na Pró-Reitoria de Pesquisa ou de Pós-Graduação, que já estão mais intimamente, proximamente ligadas, também conte com a participação da Pró-Reitoria de Graduação e de Extensão. Ou seja, é uma ação integrada das pró-reitorias acadêmicas no sentido de uma melhor proposição
de ações para a comunidade acadêmica. É um compromisso de uma administração que tenha uma equipe, que se compreenda como equipe, que trabalhe em equipe em respeito à comunidade acadêmica. Na nossa compreensão, o UFMG é uma das instituições que hoje mais avançou nesse aspecto. É uma instituição modelo para as outras no sentido da inovação e transferência de tecnologia. Vemos que os desafios pela frente hoje dizem respeito a consolidar o prédio, a infraestrutura onde ficará abrigada a CTIT, né? Ampliar e consolidar a participação da UFMG no Parque Tecnológico, ao mesmo tempo ter a compreensão de que inovação de transferência tecnológica, ela se dá hoje mais em áreas vinculadas à engenharia, ao Instituto de Ciências Biológicas, ao Instituto de Ciências Exatas, à Faculdade de Medicina e à Faculdade de Farmácia. Temos o desafio, portanto, de ampliar essas ações para incluir áreas sociais aplicadas e de humanidades, que hoje participam muito pouco das atividades de inovação e transferência tecnológica. Temos um grande desafio de incluir também nas propostas da UFMG inovações sociais. É urgente, então, trazer para a agenda da universidade o desafio de incorporar as tecnologias sociais também como parte da propriedade que ela precisa preservar e defender. Bom, então compreendemos que a universidade, como várias outras em outros países, dão essa contribuição para a sociedade, mas ao mesmo tempo queremos indicar para a nossa comunidade que esse papel é sobretudo um papel que a sociedade brasileira tem que avançar mais e que o nosso papel é de auxílio, de apoio, de ampliação dessa perspectiva. Não podemos perder a perspectiva que a nossa instituição é uma instituição de ensino, de formação de alunos de graduação e de pós-graduação. Então temos que associar a atividade de inovação e transferência tecnológica ao processo formativo que é uma característica inerente da nossa instituição. Bem, essa questão ela é central hoje na discussão do acesso à informação e do que produzimos, né? Vejo que ao caráter público da nossa universidade, nós temos que associar também esse compromisso de disponibilizar o que nós produzimos para a sociedade, de forma pública e gratuita. Esse é o nosso compromisso, seja do ponto de vista dos projetos que são desenvolvidos, do avanço do conhecimento. Sabemos que a nossa sociedade tem esse desafio hoje. Então, ao mesmo tempo, por um lado, que é um compromisso da instituição nas suas produções, em quaisquer áreas, de nós disponibilizarmos esse avanço para a sociedade, compreendemos hoje que temos o desafio de, do ponto de vista da produção técnica científica em algumas áreas, que hoje são, de certa forma, veiculadas por revistas científicas, grupos editoriais em que não possibilitam esse acesso, essa disseminação de forma gratuita. Em áreas duras, ciências biológicas, ciências exatas, engenharias, parte da medicina, grande parte, a produção científica hoje, ela é feita com a cessão dos direitos autorais à medida em que o artigo ele é aceito. Ora, o docente, em boa fé, ele desenvolve a sua pesquisa, associando isso no processo a formação do aluno de graduação e de pós-graduação, e muitas vezes, para poder veiculá-la, ele tem que ceder o direito autoral para uma instituição hoje que nos impede que essa informação seja veiculada de forma livre, de forma aberta. Então, esse desafio ele é colocado não apenas para a UFMG, mas para todas as instituições hoje do Brasil. Vemos com bons olhos a possibilidade de ter uma maior divulgação de tudo que fazemos de forma aberta, de forma pública. Queremos propor para a comunidade de a UFMG ter um portal
das revistas que ela abriga para ter uma maior divulgação por meio de um portal científico da UFMG, das suas revistas, e também um portal que abrigue, né, toda forma de produção que auxilie na formação dos alunos, para ter uma maior divulgação do ponto de vista do que aqui produzimos e do que aqui alcançamos. Compreendemos que as questões referentes às ações afirmativas hoje são importantíssimas para quaisquer instituições, sobretudo as instituições de ensino. Nesse sentido, queremos indicar para a comunidade a possibilidade de criar uma diretoria específica para tratar e lidar com essa questão, no sentido de ampliar as possibilidades de ter uma maior valorização das atividades de ações afirmativas no âmbito dos discentes, dos colegas docentes e do corpo técnico administrativo. Ou seja, uma diretoria que poderá tratar essa questão de forma específica, reconhecendo a necessidade de trazer essa questão hoje para a administração central como sendo algo que é premente para o bom desempenho das atividades acadêmicas da universidade. Bem, eu acredito que caso a universidade nos conceda ao mesmo tempo esse privilégio e essa honra, eu me vejo como uma pessoa sempre aberta ao diálogo. Em todas as oportunidades que tive na vida estudantil, no período em que pude participar do Grêmio, do diretório acadêmico da Escola de Engenharia, sempre tive uma participação pautada pelo respeito, pelo diálogo. Ao mesmo tempo, quero dizer que eu sou uma pessoa muito exigente, mas também muito sincera, que quando tem algo que é identificado, que é possível de ser construído, que é possível de ser abraçado, eu vou abraçar com toda a energia, com toda a disposição que eu tiver. Mas, caso não seja possível, eu vou ter a franqueza e a sinceridade de poder dizer também que aquilo não tem condições de ser feito. Então, o diálogo, o respeito, a exigência, o compromisso e, sobretudo, a sinceridade.